Sem água, a chuva chegou, mas Planaltina, Sobradinho e Fercal sofrem corte por causa da baixa no reservatório da região. Por falar em chuva, Vicente Pires, como sempre, amanheceu debaixo de lama. FGTS, Caixa antecipa saques e não correntistas receberão dinheiro antes do previsto. Olá, eu sou a Carolina Vilela e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Boa tarde. Hoje completa 24 horas que os moradores de Sobradinho entraram no plano de restrição para o abastecimento de água. A população é abastecida pela bacia do Piripipau, mas o nível crítico do reservatório fez uma resolução da ADASA ser colocada em prática. A terça-feira foi reservada para encher os baldes de água e torcer para que os reservatórios da casa aguentem o tranco das horas sem fornecimento. Sem água. Foi assim que a dona Joana acordou hoje pela manhã. Aqui na quadra 8 de Sobradinho 1, o corte no fornecimento de água completou nesta terça-feira 24 horas. Nem cozinhar, nem fazer faxina, nem os meninos ir para a escola. Porque como é que vai sujo para o colégio? Não tem jeito, não. Desde ontem, as louças da casa são lavadas com a ajuda de balde. Para não precisar comprar água mineral, a geladeira foi abastecida com 11 garrafas. A gente está ficando cada dia mais preocupado com a falta da água, né? E vai complicar mais ainda. Outras famílias também passavam pela mesma situação. Eu sei que está faltando, até agora não tem água na torneira. Joana, Regina e Osvaldo são moradores da região norte do DF e fazem parte do plano de restrição para o sistema de abastecimento de água. A resolução é da ADASA, mas quem põe em prática é a CAESB. A população sabe disso, mas reclama que não está sendo avisada dos cortes como determina a norma. Mas o diretor de operação e manutenção da CAESB diz o contrário. A CAESB avisa antecipadamente, na sexta-feira passada, foi avisado o plano de restrição para a semana seguinte. O que eu tenho observado em diversas entrevistas é que a pessoa é pega de surpresa por um motivo simples. Ela não tem uma caixa d'água para armazenar água para 24 horas, que é uma obrigação legal. Com as chuvas previstas, é possível que o fornecimento volte ao normal antes do previsto pela companhia. A restrição não necessariamente vai ocorrer. Então, cada dia é um dia. Não é possível prever quando vamos fechar. Depende de como vai amanhecer a vazão do rio naquele dia. Os reservatórios do Descoberto e Santa Maria estão fora deste planejamento. O diretor esclarece ainda que esse cronograma em nada tem a ver com o período de rodízio de água e da crise de abastecimento vivido pelos moradores da capital há 2 anos. É muito mais uma estratégia para deixar a população avisada que poderá ter uma restrição, mas não necessariamente ela vai ocorrer. E olha só, as fortes chuvas que caíram nesta segunda-feira em Vicente Pires deixaram estragos, como a gente já está acostumado a ver, né? É uma novela, é sempre a mesma coisa, muita lama e rios de água. Em Planaltina, ruas ficaram alagadas porque não tem pontos de escoamento. E o problema está apenas começando, já que a previsão é de mais chuva para os próximos dias. O reflexo da chuva que caiu na tarde dessa segunda-feira em Planaltina foi imediato. Esse carro foi engolido pela água. Já os moradores e trabalhadores de Vicente Pires, além do impacto imediato, têm que conviver com os estragos no dia seguinte. A lama na Rua 3 era de perder de vista. Uma mangueira de sucção foi usada para esgotar manilhas que ficaram cheias de água. Quem teve que enfrentar o trajeto pela pista a pé já estava pensando no que iria fazer quando chegasse ao trabalho. É difícil. Para trabalhar, para vir aqui, é ruim. Dificilmente consegue chegar limpo, né? Verdade. Chega lá, tem que tomar outro banho. Agora olha a luta da Thaís. É preciso muita concentração para não escorregar com a bicicleta nessa lama. E ela não conseguiu evitar os respingos nas roupas deixados pelos carros. Joga a situação aqui, ó. Lama para todo lado. Vai chegar para trabalhar desse jeito? Desse jeito, é o jeito, é a luta, né? É a vida. Enquanto a Thaís entrava no condomínio, o Ribamar saía e já se deparava com a água correndo bem na frente do portão. Pelo jeito aí, eles vão abandonar tudo aí. A gente vai ficar nesse atoleiro aí.
E a dona Maria? A gente nem conseguiu chegar ao restaurante dela porque estava ilhado pela lama. A entrevista teve que ser feita aos gritos. E foi assim que ele explicou como vai fazer para atender os clientes hoje. Teve que fazer uma conta para entregar mais para o cliente do outro lado, que não tem condição de vir até aqui e nem a gente até lá, né? Um cenário antigo, um problema antigo que, pelo jeito, está longe de acabar. Sem contar que a previsão para aqueles que moram aqui em Vicente Pires não é animadora. A expectativa é de que o tempo fique nublado durante a semana, com possibilidade de chuva e fortes ventanias. Em setembro deste ano, a nossa equipe fez uma reportagem aqui em Vicente Pires, mostrando a preocupação dos moradores com as obras na região durante a época chuvosa. Na ocasião, o administrador interino informou que foi feita uma força-tarefa para reduzir os impactos. Antes desse período de chuvas, vai conseguir entregar essa rua completamente pronta, da rua 3 até ali próximo ao pistão, que é a extensão da via. É uma determinação do governador, que a população da rua 10, que sofreu bastante, não sofra mais. E pelo que a gente percebe, os reflexos das chuvas continuam por aqui. E quem tem que abrir as portas do comércio todos os dias, já pensa que esse é só o início das águas. A chuva pesada ainda está por vir. Ontem foi só um prenúncio de chuva e a lama já quase invadiu a loja. Então, assim, a gente está esperando pior ainda, entendeu? Que seja, tomara que não, mas que a coisa está por acontecer pior. Tem aluguel para pagar, são 5 funcionários para pagar e, assim, a minha clientela era grande parte de Vicente Pires e também uma grande parte de Águas Claras. Mas as pessoas não atrevem hoje botar um carro na rua ou vir aqui num estabelecimento desse. Sabe o que não dá para entender? Todo mundo sabe que em outubro começa a chuva. Só o governo que não sabia? Em nota, a administração de Vicente Pires informou que continua dentro do prazo de entrega das obras, que é até o fim deste ano. Sobre a rua mostrada na reportagem, o contrato dos trechos estava suspenso, mas foi retomado neste governo, o que gerou o atraso do processo de drenagem, que só deve ficar pronto no ano que vem. Cláudio Humberto, boa tarde para você. Boa tarde. De novo, né? De novo. O fato é que Vicente Pires estava destruída, né? Uma cidade completamente destruída, abandonada há anos, né? Não por acaso, toda a campanha eleitoral é uma coisa muito curiosa. Quem estava no governo em Vicente Pires tinha 98%, 95%, 98% de rejeição, exatamente pelo abandono que impuseram sucessivos governos àquela localidade. Pelo menos agora a gente verifica que começou um trabalho de recuperação, né? A gente até divulgou reportagem recente mostrando que cerca de 70% dos trabalhos lá que são complicados, né? Porque aquilo ali tem um problema no terreno que dificulta muito. Vicente Pires é produto de invasão, outra dificuldade, quer dizer, as pessoas vão para lá ou foram para lá sabendo que teriam que enfrentar durante muito tempo esses períodos de provação e de dificuldade, né? Mas são seres humanos, são trabalhadores, são pessoas que merecem ter um lugar digno para, pelo menos, transitar, exercer o seu direito de ir e vir. Tem comerciantes sendo prejudicados, empregos que são também inviabilizados. É preciso que o governo haja mais rapidamente, né? Muita coisa já foi feita, a gente vê as máquinas nas imagens trabalhando, mas parece que o período de seca não foi suficiente para resolver todos os problemas de Vicente Pires. É porque é muito problema lá, né? Uma cidade que não foi planejada, como você disse. Eu estive lá, andando por lá uns dias atrás, e de fato é uma coisa impressionante, né? Como aquelas pessoas sofreram muito. Sofreram no período da seca, buracos e poeira e etc. E agora no período da chuva com o lamaçal. Olha, o Senado deve votar hoje em segundo turno a tão esperada reforma da Previdência. Entre outros pontos, o texto estabelece idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Os detalhes chegando agora ao vivo com a Renata Dourado. Renata, boa tarde para você. Carolina, boa tarde para você, para o Cláudio, uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Depois de 8 meses tramitando no Congresso, parece que agora vai, né? Então a gente lembra que falta, portanto, como você explicou, a aprovação em segundo turno aí pelos senadores, que já
obviamente, aprovar em primeiro turno essa proposta que foi enviada pelo governo em fevereiro ao Congresso Nacional. Então, depois de um longo debate, os deputados aprovaram essa proposta, fazendo aí algumas modificações, algumas alterações, aprovaram também em 2 turnos. Então, a gente lembra que é uma PEC, proposta de emenda constitucional, uma proposta que muda a Constituição, por isso precisa de todo esse trâmite, aprovação em 2 turnos na Câmara e agora aprovação em 2 turnos no Senado. A sessão de hoje está prevista para começar às 14h. Antes disso, esse texto que vai ser levado para o plenário foi aprovado na CCJ, ou seja, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, tudo indica que realmente agora vai, portanto, para essa aprovação. Os senadores não fizeram modificações no sentido de acrescentar alguma coisa, alguma proposta a essa PEC. Por quê? Porque se ela fosse modificada nesse sentido, ela teria que retornar para a Câmara dos Deputados, o que é tudo que o governo não queria. Então, essas modificações que eles fizeram de acrescentar, como, por exemplo, incluir os estados e municípios nessa reforma, eles fizeram, portanto, uma PEC paralela, que vai passar também por toda a tramitação, por ser essa PEC que a gente está explicando, precisa também da aprovação em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, e isso também, esse processo também já está sendo agilizado. Então, portanto, tudo indica que a reforma da Previdência vai finalizar essa votação hoje no Senado e aí ela já pode ser promulgada. Não tem data ainda para que isso aconteça. Carolina. Obrigada, Renata. Será, Cláudio Humberto, que agora vai? Agora vai, é quase um parto, né? Quase 9 meses de tramitação, mas não era fácil mesmo, né? Porque a reforma, o projeto de reforma da Previdência envolvia o cancelamento de muitos privilégios, muitas regalias, principalmente no setor público brasileiro, né? 95% da população que é do setor privado, gente que não tem estabilidade do emprego, não tem aposentadoria integral, não tem tantas regalias, tantos penduricalhos de quinquênio, biênio, decênio, aquelas coisas todas que multiplicam os ganhos no setor público. Tudo isso financiado por gente que ganha muito pouco, inclusive aqueles aposentados de salário mínimo, enquanto tem no setor público gente se aposentando acima dos R$37 mil por mês, para dizer o mínimo, né? Gente aposentando, um grande contingente de pessoas que se aposenta ali no limite, assim, muito jovens, todos eles, né? E também ganhando muito bem. Mexer nisso era um vespeiro, né? Você vê que esta semana, desde ontem, quem desembarca em Brasília, sobretudo parlamentares, são abordados por sindicalistas que não têm vergonha na cara, essa pelegada ainda vai fazer lobby para a manutenção dos privilégios, desses privilégios que a reforma está combatendo. É uma boa reforma, é a reforma possível, mas deverá ser aprovada em segundo turno, como foi em primeiro. Primeiro, uma votação muito folgada, né? 56 a 19 votos. A votação agora em segundo turno, hoje, segundo turno, deverá ser também mais ou menos com essa votação. Sem sustos, né? Sem sustos. A seguir, vamos falar sobre osteoporose, uma doença silenciosa que atinge principalmente idosos. O Band Cidade volta daqui a pouco. A osteoporose é uma doença silenciosa. Quando os primeiros sinais aparecem, ela já está numa fase avançada, quando o osso está tão frágil que pode sofrer uma fratura sem muito esforço. No Consulte o Doutor de hoje, a gente conversa sobre esse mal que atinge principalmente os idosos. Ao meu lado está o ortopedista Leandro Gervasoni. Doutor Leandro, boa tarde, bem-vindo aqui ao Band Cidade. Então, quer dizer que a osteoporose, o maior problema está em ela ser silenciosa, né? Porque ela não dá sinais antes. Isso, a osteoporose ela é uma doença que acomete o metabolismo do osso e muita gente confunde a osteoporose com a osteoartrose, onde a osteoporose não dói. E quando ela aparece é por uma fragilidade óssea e aí a pessoa procura um atendimento médico devido às fraturas que elas podem acometer. Mas é uma doença silenciosa. Então, aquele momento quando esse paciente já procura, o médico já está num estado que a doença já se manifestou mesmo, né? Isso, e normalmente ela se manifesta por fraturas, né? E são fraturas, às vezes, por mínimos movimentos, baixa energia. Então, você vê já que a fragilidade óssea já está instalada. Uhum. E atinge principalmente as mulheres, doutor? Isso. Ou isso é mito? Não, é verdade. Ela acomete mais o sexo feminino, principalmente após a menopausa, porque a mulher tem a proteção hormonal e na mulher ela já comete a partir dos 50 anos de idade. E no sexo masculino é mais pela senilidade, a partir dos 70 anos de idade. Então, assim,
pequenos movimentos já causam uma fratura, né? Porque numa pessoa comum que não tem osteoporose tem que ser algo mais grave para ter uma fratura no osso, né? Isso, ela necessita de uma energia maior para fraturar um osso normal. Um osso osteoporótico já é um osso doente, então ele precisa de um trauma de baixa energia. E é comum a pessoa sofrer várias fraturas em sequência? Sim, ela pode acontecer. Num mínimo tropeção, ela pode ter uma fratura de coluna, que é um local bem acometido, bastante comum, e fraturas do punho, que é muito comum num apoio. Então, assim, ela pode ter mais de uma fratura em algumas regiões do corpo ao mesmo tempo. E como é que é feito o tratamento? Olha, a osteoporose ela é uma doença onde ela implica um gasto muito grande na sociedade. Então, basicamente, o tratamento seria na prevenção, né? Porque uma idade óssea a gente vai conseguir atingir o pico dela até os 30 anos de idade. Depois, nós começamos a perder massa óssea. E quando a gente vai envelhecendo, aí nós temos a mulher com a perda da proteção hormonal, já começa a haver essa perda de massa. E claro que existe hoje o tratamento medicamentoso, mas a osteoporose basicamente seria um tratamento preventivo. Ok, então, muito obrigada por suas informações aqui no Band Cidade, doutor Leandro. Obrigado. Direto do Japão, o presidente Bolsonaro afirmou preferir que o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, permaneça no Brasil para pacificar o PSL. O que significa que ele não deve mais ser indicado à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. O clima por aqui não é dos melhores, viu? Eduardo virou o novo líder do partido, mas a disputa interna está bem longe do fim. Voltamos então a falar ao vivo com a Renata Dourado. De novo, mas tem mais capítulo, né, Renata? Sempre tem, né, Carol? Impressionante essa história. Agora, por exemplo, o Diretório Nacional do Partido está reunido. A ideia é criar um conselho de ética para analisar a conduta de alguns parlamentares. E quem saiu agora há pouco dessa reunião foi o deputado Major Olímpio e ele disse o seguinte, essas são as palavras dele, que o partido decidiu suspender 19 deputados, entre eles o próprio Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, e que hoje está como líder do partido na Câmara. Esses deputados, portanto, eles terão um prazo, uma vez que notificados, eles terão um prazo de 5 dias para apresentar a defesa e se ao final disso o partido decidir de fato pela suspensão, no caso do próprio Eduardo, ele pode inclusive perder a liderança do partido. Imagine a confusão. A gente acompanhou aqui essas listas, né? Ao todo já são 6 listas. Mesmo depois da efetivação de Eduardo Bolsonaro como líder do partido, foram protocoladas outras 2 listas, uma pedindo a saída dele, outra pedindo a permanência dele. Enquanto isso, na entrada dessa reunião de hoje, o ex-líder do partido na Câmara, delegado Valdir, ele conversou com a imprensa, voltou a criticar duramente a condução do governo, no caso do presidente Bolsonaro, nessa troca de lideranças aí internas do partido e chegou a dizer que não considera que Eduardo Bolsonaro ganhou, mas sim, na verdade, que ele perdeu. Vamos ouvir o que foi que ele falou. Na verdade, eu não acho que ele foi um vencedor, eu acho que ele foi um perdedor. Quando você utiliza o Palácio do Planalto, quando você utiliza o presidente da República, quando você utiliza ministérios, quando você pressiona deputados, inclusive para viagens, oferecendo viagens para o exterior ou dentro do país, isso na verdade não é vitória. Isso na verdade eu acho que é muito amargo. E quando você agride o parlamento, você é o executivo e agride o parlamento para assumir uma liderança, eu acho que isso não é vitória. Essa crise está muito longe do fim, né, Cláudio Humberto? E a ala bolsonarista não abre mão de que seja o Eduardo Bolsonaro. Então, parece que não vai haver consenso mesmo, né? Ambas as áreas não abrem mão de nada, né? A gente vê ali que não tem gente muito interessada naquela pacificação a que se referiu o presidente Bolsonaro. Nem mesmo o próprio Bolsonaro parece ter muito interesse em pacificar coisa nenhuma, né? O que eles querem é agir como um carcará, né? Pega, matar e come, né? Aquela coisa de que é preciso punir, é preciso enquadrar o partido. Esse é o grande problema, a grande dificuldade, por exemplo, do deputado Eduardo Bolsonaro. Ele não chegou com o jeito, com a intenção, com gestos de pacificação ou de composição de forças. Não, ele já chegou chegando, ele já destituiu 12 vice-líderes do partido e tudo isso acaba dificultando muito o entendimento. O outro lado também é a mesma coisa. Você vê agora, acaba de afastar, suspender 19
deputados, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro, o que tira deles, inclusive, a condição ou a possibilidade de representar o partido como líder. Isso, na prática, destitui Eduardo Bolsonaro. E isso também vai, em razão desses efeitos, isso vai resultar na judicialização dessa confusão. Isso tudo vai para a justiça, não tenha a menor dúvida com relação a essa questão. O fato é que esse grupo de 53 deputados não ficará mais no mesmo partido. Resta saber, a única dúvida que há neste momento é quem sai primeiro. Se sai a turma mais ligada ao presidente Bolsonaro e aos filhos dele, ou se sai a turma ligada ao presidente do partido, Luciano Bivar. Prepare o bolso, a partir de hoje o botijão de gás vai ficar mais caro e pode ser encontrado por aí entre R$ 60 e R$ 95. O reajuste fica entre 4,8% e 5,3% para o gás de cozinha e entre 2,9% e 3,2% para o tipo empresarial acima de 13 quilos. Agora vamos chamar de novo a Renata Dourado, que tem um recado para você. Vocês já conhecem o TIM Chip Top? Esse chip é top porque já vem com a primeira semana de oferta grátis, isso mesmo. Ele vem carregado com Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger ilimitados. 2 GB de internet para usar como quiser e ligações ilimitadas para todo o Brasil. É o único pré com redes sociais ilimitadas. Ativou o chip e pronto. Já sai aproveitando os benefícios por 2 semanas. Muito top, né? E depois, para continuar aproveitando todas as vantagens, é só fazer uma recarga de R$10 por semana. Então, tá aí esperando o quê? Vá a um ponto de venda, compre agora o seu TIM Chip Top e aproveite. É muita vantagem para um chip só. Vem pra TIM. TIM, a evolução não para. A seguir, veja o novo calendário de saques do FGTS para quem não tem conta na Caixa. O Band Cidade volta já. Os agentes do DER estão autorizados a liberar as rodovias em caso de acidentes de trânsito sem morte. A ideia é evitar congestionamentos com os bloqueios enquanto a perícia não chega. O trânsito no Distrito Federal já não é dos mais tranquilos em dias normais. Quando tem acidente na pista, então, aí é que trava tudo mesmo e vira aquela dor de cabeça. Viagem que é para demorar 10 minutos, vai para 1 hora, entendeu? Assim, não tem como andar. O trânsito realmente para mesmo. Para tentar evitar essas situações, o Departamento de Estradas de Rodagem autorizou os agentes a desobstruir imediatamente as rodovias em casos de acidentes sem morte. Para isso, eles vão seguir uma conduta padrão para evitar prejuízos aos envolvidos. Entre as medidas estão anotar dados do acidente, identificar os envolvidos, descrever o fato, tirar foto ou até fazer um desenho. Mesmo assim, a novidade dividiu opiniões. Eles vão arcar com a consequência do seguro da seguradora depois, no caso de uma colisão traseira, uma colisão lateral. Vai mudar a prova do crime, quem é que estava errado e quem está certo. A perícia vai falar o que disso? É eficaz para fluir o trânsito, né? Mas em compensação também tem que pensar pelo olhar do quem sofreu o acidente, né? Porque eu acho que teria que pensar numa solução para ambos os lados, porque às vezes a pessoa que sofre o acidente pode sair prejudicada também com isso. O motorista que se recusar a seguir a determinação pode ser multado em R$ 130,16 e perder 4 pontos na carteira. Para quem cansou de ficar preso nos engarrafamentos, a medida está aprovada. A gente anda muito aí, dia a dia, sabe, ver como é que é difícil o trânsito aqui em Brasília. Tá ficando e vai melhorar. A Caixa Econômica antecipou saques de até R$ 500 do FGTS para quem não é correntista do banco. Veja. Pelo calendário anterior, os trabalhadores só poderiam realizar o saque a partir de 2020. Agora, eles poderão sacar o valor até o fim deste ano. Os saques de R$ 500 do FGTS para os não correntistas do banco, nascidos em janeiro, começaram na última sexta-feira, dia 18. No total, são mais de 68 milhões de trabalhadores que não são correntistas da Caixa e que poderão sacar em torno de 25 bilhões de reais. Os nascidos em fevereiro e março poderão receber os valores do FGTS já na próxima sexta-feira, dia 25. Abril e maio poderão sacar a partir do dia 8 de novembro. Junho e julho, no dia 22 de novembro. Já os nascidos em setembro e outubro vão poder sacar a partir do dia 6 de dezembro. Por fim, os nascidos em novembro e dezembro, que poderão sacar no dia 18 de dezembro.
A data limite para o recebimento dos valores continua sendo dia 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até esta data, os valores retornam para a conta do FGTS. O saque imediato de R$ 500 não altera o dinheiro de sacar todo o saldo da conta do FGTS caso seja demitido sem justa causa ou demais hipóteses previstas em lei. O saque deste valor por conta do FGTS não significa adesão ao saque aniversário ou a perda do direito da multa rescisória, independente do canal de recebimento. O Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, 12:30. Tchau, tchau.